Hoje a minha esposa foi assaltada, com revólver, com tudo. E Deus usou de misericórdia. Deus usou de misericórdia dela e de mim também, claro. Eu não estava junto, mas Deus usou de misericórdia. Mas eu quero aproveitar e aqui, externar a minha indignação com a nossa querida e amada irmã Nathalie, que não teve a mesma sorte. Que país é esse que nós estamos vivendo? País da impunição que, meu Deus do céu, não vou falar para não errar, mas eu estou indignado. Ainda mais hoje, com o assalto da minha esposa, a mão armada. Onde vamos parar? Vamos orar para Deus ter misericórdia do nosso país. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus. Irmãos, como vocês viram aí no início do vídeo, a questão do irmão Marcão, a esposa ser assaltada. Espero que os irmãos ali, a família, se recuperem desse susto, a esposa, porque quando acontece isso, irmãos, a gente, às vezes alguns entendem como uma coisa simples. Ele foi assaltado, ou outro fulano foi. Mas quando acontece essas coisas aí, é a um passo da pessoa perder a vida, ok? Queira ou não, isso é um livramento da parte de Deus, que deixou de acontecer o pior ali. Eu tenho as minhas questões com o Marcão, até às vezes postei coisas que ele tem umas falas que a gente fica a pensar, mas a gente tem que entender que ele teve aí, sim, a esposa, um livramento, ele, né, também, de não perder sua esposa, e temos que dar glória a Deus por isso, né, porque os dias estão difíceis, assim como ele falou. E até vou pôr o depoimento aqui do delegado sobre essa situação da irmã Nathalie, né? E ele mesmo também fala sobre a impunidade nesse país, né? A gente vai comentar sobre isso. Então aí, nessa questão, assalto, né? No caso foi a mão armada também com a esposa do Marcão. Então é uma questão perigosa, né? A pessoa de uma hora para outra pode perder a vida nessa situação. Então vai aí minha solidariedade de coração aí para a família, para a esposa do Marcão, que eu sei sim que é uma situação muito difícil essa. Agora, essa questão que a gente tem para comentar aqui, irmãos, eu ia vir fazer esse vídeo, foi tão difícil que vocês não fazem ideia. Aí eu começo a lembrar, já começa a me dar um... É difícil, irmãos, é difícil. Porque eu entrei no site, né, para ver as questões aí da irmã Nathalie, né? A questão que ocorreu com o caso dela, saindo da igreja, saiu não da mocidade, irmão. Até o delegado falou, as armas que ela tinha eram 2 Bíblias. Uma informação muito importante é que eles usaram drogas na noite anterior ao crime. Então, do sábado para o domingo, eles estariam fazendo uso de drogas na rodoviária. E aí a pergunta é se eles aparentavam estar sob efeito de drogas no momento em que eles foram presos, né? Eu acho que isso pode contribuir para saber de que forma, né? O que contribuiu ali para a motivação desse crime, né? O que ocorre? De fato, foi constatado que eles são andarilhos, vivem de cidade em cidade, pedindo ajuda, pedindo contribuição, cometendo alguns furtos, inclusive. E diante desse contexto, a gente levantou a vida pregressa de cada um, né? Então, Francisco Márcio, aliás, ele era o mentor intelectual de tudo. Os outros serviam para auxiliar ele. E a gente fazendo agora um levantamento mais minucioso da questão dos antecedentes criminais, verificamos que ele responde a diversos crimes, inclusive assalto com morte. Ou seja, uma pessoa dessa jamais poderia estar em liberdade. Eu até comentei anteriormente, né, para outro repórter, que isso retrata, infelizmente, o nosso sistema de justiça. Eu não estou criticando o judiciário aqui na minha fala. Nosso sistema de justiça está falhando na hora de punir essas pessoas. Eu sempre digo que uma nação que não protege o seu povo, infelizmente, está fadada a situações como essa, que comove não só a cidade de Xeramobim, não só o nosso estado, mas o Brasil. A menina não estava saindo de uma balada, ela não estava saindo de nenhuma situação que a gente sabe que não é correta, ela estava numa igreja. Quando a gente recolheu seus pertences, o que a gente encontrou, a arma que ela utilizava era 2 Bíblias, que ela tinha dentro da bolsa. Então, assim, uma pessoa de boa índole, estudiosa, trabalhadora, ser vítima dessa forma, a crueldade com que esses caras executaram ela, e a gente saber que são pessoas já que têm um histórico criminal imenso, que inclusive já fizeram crimes parecidos, só que não teve a mesma repercussão,
a gente fica com uma sensação de impotência. Não, eu tô falando aqui em nome até da população, em nome de toda a polícia. E a gente trabalha e se depara com situações dessa forma, dessa natureza. Então a gente tem que pensar no nosso sistema de justiça. Eu creio que a gente dá muito benefícios para quem não quer se ressocializar. Eu trabalhei também no sistema penitenciário e eu sei como é que funciona. Eu sei como é que funciona o sistema. Esses caras vão ser super protegidos lá, muito provavelmente nem vão entrar na ala com outros detentos. E saiu da reunião da mocidade, foi ali, encontra com os sujeitos, né? Não vamos desmerecer categoria de pastores, né? Claro que não pode generalizar. Aí vem pessoas e falam, na congregação não tem pastor, e começa a usar isso. Só que são pessoas que quando a gente cobra leitura e entendimento bíblico, aprender da Bíblia, não entende que na parte da Bíblia está escrito lá, né? É só digitar no Google, tão fácil, né? Está escrito lá que Deus daria alguns para pastores, outro bispos, outro... Então esse nome não tem problema usar. Todo mundo sabe que o sumo pastor é Jesus Cristo. Até igrejas que tem pastor, igrejas sérias, tem Jesus Cristo como a cabeça da igreja. Mas o dom de pastor é bíblico ali, que as pessoas não adianta ser um ancião, um cooperador, não ter dom de ancião e cooperador. Tanto é que o nosso irmão Valdir de Matão explicou sobre isso. Que pastor, bispo, ancião, isso aí é a mesma coisa. Eu só tenho que ter o dom. A Bíblia fala que existe pastores. Você entendeu? Agora, irmãos, é de lamentar. Eu entrei no site lá e vi a questão de uma criança também, né? Que coisa, irmão. Uma criança de 2 anos diz que deixou com um casal que cuidava do menino, irmãos. Eu não posso falar as palavras que aconteceu aqui, porque o YouTube bloqueia e coloca em restrição e quase ninguém nem entrega o vídeo. Mas, irmãos, o que foi aquilo, irmão? Eu tava me recuperando para fazer o vídeo aqui, eu não quero lembrar disso, mas só tô comentando para vocês saber como que anda a sociedade, sabe? Eu tenho um filho de 2 anos. Eu vi o vídeo da mãe dessa criança tratando Olha, desculpa, irmãos, aí eu usar uma palavra aqui, mas quando a gente fala um lixo de pessoas, os lixos são recicláveis. Aí a pessoa vem e fala para você assim, não, você tem que ter o Cristo no coração e não pode julgar essas pessoas, né, porque tem que, né, às vezes vai se converter ainda. Irmão, para com isso, irmão. Para com essa história. Por isso que tem leis em outros países aí com pena daquilo lá que você falou, né, que tira a vida da pessoa. Não dá pra falar quase nada nesse YouTube. E no caso, né, desse menino aí, ele foi... as pessoas invadiram, pegaram a pessoa da viatura, foi linchado e já era, né? O casal lá, outra mulher, não, mas o homem já era. Acabou a vida dele. Foi linchado. E eu vou aqui ficar me martirizando por uma pessoa dessa? O que acontece muitas das vezes, irmão, que às vezes são pessoas que foi entregue Jesus para eles, foi entregue a mensagem do evangelho, ok? Igual o caso da Nathani, a pessoa era o pastor, né? Um deles lá era pastor de uma igreja. Olá, povo de Deus, boa tarde. A paz do Senhor Jesus para todos que vão estar assistindo esse vídeo. Eu sou o pastor Márcio Freire. Eu faço parte desse projeto Pão para Quem Tem Fome, né? Quero aqui já fazendo este vídeo, já apresentar a missão que nós estamos encarregados de fazer. Ele conheceu, porque você pode julgar outras igrejas, como eu falo para muitos irmãos da CCB aqui, mas muitos irmãos têm fé na palavra de Deus, conhecem a Bíblia e não fica julgando outra igreja, né? Mas você pode julgar outra igreja, que lá é errado, que não sei o quê, mas eles conhecem a Cristo, conhecem a Bíblia, lê o pastor, o homem era pastor, fazia 2 anos que não é mais, tá? Diz que se entregou aos vícios. Mas às vezes lê as escrituras, entende a mensagem do evangelho, vai para essa vida, não quer saber, vai pro crime, vai, entrega, é apostasia, irmão. Uma coisa é sair para os vícios, muitas vezes, que a pessoa afasta de Deus. Nós temos nosso irmão Adriano, por exemplo, lá, que tem vídeos aí no YouTube, é uma pessoa que afastou de Deus, afastou da igreja. Tem diferença, né? Tem gente que sai da igreja, mas não afastou de Deus. Às vezes a pessoa tá mais crente ainda, é que acontece alguma coisa na igreja e ele não vai mais. Mas ele está com o pai. O filho pródigo, as pessoas entendem que é quando volta para a igreja. Mas é quando volta para o pai, né? Agora, consequentemente, quem volta para o pai quer ir para a igreja. É diferente, tem muitos que voltam para a igreja, mas nunca se vêm ao pai. E assim Jesus falou, que muitos examinam as escrituras, mas não quer vir até ele. Não quer seguir os passos dele. Então, existe aí muita... É diferente uma coisa da outra, né? Então, o nosso irmão Adriano, ele afastou... Foi-se aos vícios, infelizmente, mas ele cantava, ele adorava a Deus, falava em Deus muitas das vezes na rua. E ele voltou ao pai de uma certa maneira, assim, digamos que ele voltou para a igreja, a pessoa fala, mas ele nunca afastou o seu coração do pai.
Agora, esse homem, esse pastor, essa pessoa que chegar ao ponto de cometer, ajudar, tá no meio, cometendo crime, fazendo essas coisas, essa pessoa aí, ela já era. Elas são pessoas que, né, ele tá cometendo pecado. O pecado que é? Tá ali matando um ou outro ali. Pelo amor de Deus, irmão. As questões do vício, as questões dessa queda pelo vício, aquela questão fisiológica da pessoa, entra num outro caso, né? Caso do irmão Adriano ali. Então, isso é uma questão psicológica, uma doença, precisa ser tratado. Alguns entram até em lugares para a cura disso, né? Em reabilitação, essas coisas. Mas ali a gente vê que é uma pessoa apóstata da fé, uma pessoa que estava andando o delegado vai falar aí que estava andando de rua em rua, de cidade em cidade, cometendo os crimes. É muito que o senhor nos contasse e nos especificasse como é que foi o momento em que os 3 suspeitos foram encontrados, em que eles foram presos, eles apresentaram resistência ali aos policiais, como é que foi esse momento da prisão? De forma alguma. Eles não apresentaram resistência no momento da prisão, até porque todas as forças de segurança estavam unidas no momento. Tanto o batalhão tático do BEP, quanto o próprio Raio, a Polícia Civil, tínhamos também apoio de policiais penais, peritos. Então a segurança pública como um todo estava nessa força-tarefa para encontrar a garota com vida ainda, né? Nosso objetivo inicial era de fato encontrá-la ainda em condições de sobrevivência ou mesmo que ferida e poder resgatá-la. A ação foi muito rápida, também foi enérgica e todos conhecem que o trabalho do BEP aqui na região, eles foram muito precisos na intervenção. No momento que a gente conseguiu, enquanto Polícia Civil, localizar o local, eles fizeram a intervenção na residência e os suspeitos não tiveram nem possibilidade de reação. Já foram contidos, algemados e de pronto, infelizmente, já nos relataram que teriam matado a Nathalie. Então, mencionaram que não tinha possibilidade dela ser encontrada viva porque estava morta. Então, isso eles já informaram antes mesmo do depoimento, né? Assim, de fato, de pronto, o nosso objetivo sempre foi resgatá-la com vida. E a gente as primeiras indagações foi a respeito da moça que tinha sido raptada. E eles já falaram, não, ela tá morta, repetindo com essas palavras várias vezes, até porque, como eu falei anteriormente, a gente estava com toda a força de segurança em prol desse caso. E eles, de fato, já informaram que ela estava morta e a gente solicitou, né, de forma bem enérgica que eles dessem a localização do corpo. Mas, ainda nesse momento, a gente acreditava que ela pudesse estar só ferida, né? A gente não acreditava que ela estava morta, né? O nosso objetivo ainda era resgatá-la, tentar, de qualquer forma, acionar o SAMU para poder fazer o resgate, fazer os primeiros socorros, e de imediato fomos para o local, tiramos, assim, código 1000 mesmo, quando a gente fala aqui na gíria policial. Rapidamente chegamos à cidade de Banabuiú, especificamente na localidade de Laranjeiras, mas lá foi constatado que a vítima já estava sem sinais vitais. Os 3 rapazes chegam ali, pegou uma vítima aleatória, do nada, vai lá, vamos pegar aquela moça ali, sem saber sem saber não, né? Sabe que é filha de alguém, tem uma família, tem um futuro. Aí vem falar pra mim, ter pena dessas pessoas, muitas vezes são entregues o evangelho pra eles sim, irmãos. Só que existe um pensamento, né? Se um homem desse aqui, ou o outro que matou o Arthur ali de 2 anos, mesmo que conheceu o evangelho, cresceu numa igreja que sabia de Cristo, conheceu a Cristo, muitas pessoas acham que vai na congregação, vai batizar lá, daí é ali que tá limpo tudo. Ele às vezes até já era batizado num lugar, porque ainda a congregação não entende muito a questão do batismo, e nosso irmão Ricardo Pavanelli até tentou entregar um pouco essa questão, né?
Mas muitos acham que ele está batizado em outro lugar, conhece a Jesus Cristo lá, o homem foi até pastor, o outro que matou Arthur, muitas vezes até evangélico. Aí vai lá na congregação, batizou, tá tudo certo. Tem as questões daqueles que não foram realmente convertidos, porque está numa igreja legalista, uma igreja que entrega a igreja como salvação, o que você faz na vida para te salvar, e tem aqueles que reconheceu realmente a Cristo, e o seu interior humano, que na verdade não merecemos nada disso e não podemos conquistar algo que só o nosso Senhor, diante da cruz, conquistou para nós, que é a salvação. E você, aceitando isso, você está sim salvo. Mas daí, como assim eu estou salvo? Eu posso fazer o que eu quiser? Porque a pessoa, né, elas têm essa capacidade de imaginar que se eu já estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer coisa errada. Ou seja, aí que tá. Essa pessoa, ela nunca entendeu a graça, nunca entendeu a mensagem. Porque o realmente salvo, ele não quer andar na perdição. Ele luta contra a tua carne diariamente, dia após dia. Como Paulo falou, o mal que quero fazer eu não faço. E o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer eu vivo fazendo. É uma luta constante. Então, entenda que sim, você está salvo, você não está conquistando. Davi Trevisan falou, muito boa essa parte, que é um ancião do conselho, tá? Antes que vocês me critiquem. É um próprio ancião do conselho, falou, porque às vezes a pessoa vai testemunhar, fala, se eu for firme e fiel, eu herdarei a coroa da vida eterna. Ele não sabe o que é esse firme e fiel. Muitas vezes ele acha que é ir à igreja, não deixar a congregação, tá ali usando certinho as roupas que tem que usar, né? Se é mulher não pode nem vestir uma calça, antigamente nem para trabalhar vestia. E aí esse é o firme e fiel dele. Na verdade, Davi Trevisan até falou daí, firme e fiel à fé. A pessoa tem que ser firme e fiel ao que ele acreditou, que Jesus Cristo entregou a vida por nós, porque não merecemos. E depois, quando Jesus Cristo veio com essa nova aliança, assim, aquele que creu, verdadeiramente creu, não é esse crer aí que... Mas então, se eu já estou salvo, eu vou fazer o que eu quiser. Não é esse crer. É essa entrega a Cristo, né? Agora, perder a salvação, você não vai encontrar nenhum lugar na Bíblia, nenhum lugar aqui nas Escrituras, que você perde a salvação fácil assim. Tem as quedas, você cai no pecado, não tem faltas, falhas e fraquezas. Tudo é pecado nessa vida. Mas quando você tem a apostasia, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que já são essas pessoas aí que já estão na criminalidade, já tá fazendo tudo que tem que fazer ali, já não acreditam em mais nada, né? Na verdade, se falar para eles, até acredita, mas é aquele acreditar que na realidade nunca foi o acreditar que a Bíblia pede, né? Aquele que deixa toda essa vida, toda essa maldade e segue a Cristo, e o modelo de Cristo. E aí eles falam assim, eu acredito em Deus, sim, né? Aqueles bandidão lá. Aqueles bandidos falam desse jeito aí, irmão. Acredita, mas blasfemou, apostatou, e aí tá nesse mundo, né? Cometendo os mais variados crimes. Então aí você tem toda essa raiva, muitas vezes, alguns irmãos saem da congregação, e eles dizem que agora tá liberto, né? Tá liberto. E aí tem essas pessoas, uma irmãzinha ali, vai numa reunião da mocidade, né? Tá ali, por mais que você fale, ele ensina tal coisa, mas ela tá ali cantando hinos da congregação, de coração que ela canta, é um louvor que cristocêntrico. Isso não tem como negar. E ela estava ali lutando para ter uma vida, né, tinha sonhos, queria ser organista, né? A gente vê a situação ali do jovenzinho também, do garotinho. E aí você vem e fala para mim, né? Ali é tudo seita, vai ser condenado. Ele assina tudo errado, aí eles vão ser condenados. Irmão, não se preocupe com pessoas que estão dentro de denominações, seja testemunha de Jeová, seja pessoas... Não ache que a sua conversão, a sua chegada, que você diz que chegou até Cristo, deva ser igual para eles, né? Assim, como que eu posso te explicar? Não fique pensando que essas pessoas vai ser jogada ao inferno, né? Por causa dos ensinos, muitas vezes, das suas lideranças. Não caia nessa, irmão, porque Deus usa uma balança que você não pode criar na tua cabeça, como esses mesmo fazem às vezes, que tem joio e trigo, eles mesmos ficam deduzindo o que é joio e o que é trigo, sabendo que enquanto está vivo as pessoas, pode ser que essas pessoas se convertam de um erro que ele acha que, porque ele errou, ele é joio, né? Mas essa pessoa, muitas vezes, ela se converte ainda até o final da vida. Aí a pessoa vem pra mim assim, mas então esses bandidos, esse que matou Nathan, mandou essa menina aí, pode se converter ainda? Eu não sei, isso é de cada um. Se eles nunca foi convertido, como que eu vou saber? Né? Mas agora uma pessoa que diz que é pastor, que tá lá professando Cristo, falando, entregando a mensagem do Evangelho, e participa de uma brutalidade como essa... E eu vou aqui ficar falando que não pode ter justiça aí com a própria mão. Sinto muito, irmão. Sinto muito. Mas essas pessoas estão dentro da sociedade sendo um estorvo. Só isso. Não serve pra nada. Sinto muito.
Porque quando é apóstata da fé, está ali, claro, esperamos justiça sempre de Deus, mas eu vou aqui ficar falando que vou ficar com dó e com pena do linchamento da pessoa que matou o menino de 2 anos. Eu já estou falando até a palavra aqui já. Não dá, né, irmão? A gente tem que amar a todos. Inclusive a Bíblia fala, 1 João 3. Vamos ler aqui 1 João 3, versículo 15, para vocês verem. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Isso aqui, ó, é 1 João capítulo 3. Aí fala assim, vamos ver o contexto, né? Vamos ver aqui, ó. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Quem odeia o seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor porque Jesus deu a sua vida por nós, portanto também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Aí as pessoas vêm aqui e falam assim, mas você tá ali, tá com raiva ou tá julgando. Eu tô falando de uma pessoa apóstata. São pessoas que muitas das vezes são apóstatas da fé. A Bíblia está falando sobre nossos irmãos. Agora, será que dentro de nossos irmãos, até esses que vê que a pessoa saiu da CCB, tem um canal, às vezes monta um canal, ali ele pega e fica com aquela raiva toda, né? Tem canal aí, irmão, que fala que é de crítica, mas na verdade ele não quer o bem da instituição, ele só fala que tá preocupado, que tem amor com os outros, mas é para angariar mais gente. Mas só que ele tem raiva, ele quer que a instituição se acabe. Alguns falam, não, eu gosto dos irmãos, eu quero que melhore, mas não é, irmão. Isso não é verdade. E dentro da CCB tem os que dizem que ama o próximo, mas não ama coisa nenhuma. Isso é verdade. Isso é a grande realidade. Porque vive xingando as pessoas de apóstata, de outras denominações, que saiu da CCB e foi para uma dissidente. Vive julgando e são irmãos na fé. Porque eles entendem que a apostasia é sair da CCB, entendeu? E tem uma diferença muito grande de apostasia de denominação, que eu não quero mais essa denominação, vou servir a Deus em outro lugar. Tem uma diferença muito grande de apóstata da fé com quem deixou a denominação. Deus abençoe grandemente a todos vocês que estão no canal. Se inscreve no canal, quem não é inscrito, deixa o seu like, o seu joinha, tá ok? Para ajudar esse canal. E que nossos irmãos aí orem para essa situação toda que está acontecendo no nosso país, que é lamentável. O mundo vai de mal a pior. E nossos governantes não estão preocupados com essa questão de ninguém. Na verdade, essa é a grande realidade. Então orem para essas questões, orem para esses familiares, né? Tem a situação ali também da esposa do irmão Marcão, que também correu um grande risco. Mas é isso aí. Deus abençoe grandemente a todos. Se inscreve nesse canal e conheça o Instituto Medita Fé. Pesquise aí, Instituto Medita Fé, com sede ali em Londrina. Estaremos lá nesse final de semana, se Deus quiser. Deus abençoe grandemente. Paz e graça verdadeira. E até o próximo vídeo.